Gente, nós vamos falar sobre o capítulo 9, que traz por tema ilusões e padrões de ilusão. Ele começa falando sobre duas adolescentes que elas conseguiam ter contato com os mortos. E isso se propagou e ficou famoso em 1853 como um movimento espiritual nos Estados Unidos e na Europa. Esse movimento despertou a curiosidade dos cientistas e físicos. E a gente tem, por exemplo, Faraday, que ele vai analisar esse movimento, ele vai ver se realmente isso é verdade ou não. Então, ele desenvolve um indicador que consegue ver o padrão aleatório e ele chega à conclusão que a percepção humana não é consequência direta da realidade. Ela precisa da imaginação, pois os dados que encontramos nunca são completos. Ou seja, o que você vê, ele nunca chega ao seu cérebro completo, ele vem com lacunas. E o que o seu cérebro faz? Ele utiliza a imaginação para complementar aquilo. E isso traz uma falsa ilusão. E ele chegou à conclusão que esse movimento espiritual não passavam de pessoas inconscientemente movimentando a mesa, tanto para a direita quanto para a esquerda. Elas não estavam percebendo isso, era do inconsciente, e aquilo que elas viam realmente não era verdade. Depois, o autor ele vai falar sobre teste de significância ou hipótese, que os cientistas começaram a desenvolver para a estatística. Antes tem uma frase aqui de Faraday que ele diz assim: a realidade está no olho de quem vê. O teste de significância e hipótese ele foi criado por Fisher em 1920. Ele consiste em analisar o conjunto de apoio para ver se é confiável ou não. Ou seja, aquilo que você está analisando, ele é realmente confiável ou não é? A hipótese que você está vendo, ela se confirma ou não? E como que eu sei? Se a probabilidade for baixa, nós rejeitamos essa hipótese. E se ela for alta, nós podemos aceitá-la. Isso é utilizado na estatística para ver se o que está analisando é verdade ou não. E na ausência disso, nós, seres humanos, leigos, utilizamos no nosso dia a dia a intuição, como o autor diz. Ele traz, por exemplo, assim: eu comprei um fogão lindo e maravilhoso da marca Miller, sei lá. E esse fogão tem um defeito exclusivo no botão. E eu fui falar com o meu vizinho, conversar vai, e meu vizinho falou que ele tem o mesmo fogão da mesma marca e com o mesmo problema. O que eu deduzo? Esse fogão é ruim, então todos os fogões dessa marca vão vir com esse problema. O que eu faço? Conto para meus amigos, vizinhos e parentes. Mas foi apenas uma intuição, eu não sei se aquela hipótese é verdadeira ou não. Eu não consigo aplicar o teste de significância, que consiste em ver se é verdadeiro ou não, né? O segundo exemplo que ele dá, eu pego uma companhia aérea e a aeromoça que veio me atender é carrancuda, chata, não me dá atenção, não é simpática. E eu resolvi, né, pegar outra companhia aérea para ver se mudava alguma coisa. Adivinha só, ela era simpática, bonita e alegre. O que eu deduzi? Aquela companhia antes que eu peguei só tem aeromoça assim, carrancuda, chata e feia. Mas realmente isso não é verdade, poderia ser apenas uma pontualidade. Mas eu, como leigo, né, não sei perceber ali o teste de significância de hipótese, eu tomo aquilo por verdade. E realmente não é. Após isso, a gente não consegue entender muitos padrões que a gente cria no nosso cérebro. Parece meio duvidoso e a gente não percebe. E é o caso da heurística, que é natural dos seres humanos. São atalhos mentais que nós utilizamos para simplificar problemas, ou seja, são atalhos, gatilhos na nossa mente, inconscientes, naturais, né? Que a gente utiliza como automático. Por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo aqui na tela. Uma delas não é a Mona Lisa? Eu acho que eu tô vendo e eu vejo Mona Lisa. Mas se você parar para pensar, realmente aquilo ali são apenas pixels aumentados de cores diferentes que me faz remeter ao quadro de Mona Lisa. Mas a imagem em si não é.
É isso que é a heurística. Ela é natural de nós. Nós tentamos deduzir aquilo, criamos padrões no nosso cérebro e esses padrões nos fazem se iludir com aquilo que realmente não é. As outras imagens você vê um homem, mas você pode ver ali que são apenas branco e preto, e outra ali você vê também uma mulher, e assim por diante. É isso que nosso cérebro faz, ele cria falsas ilusões. Você vê aquilo, mas aquilo que você está vendo não é. São apenas, como a imagem, são apenas pixels aumentados e coloridos. E outra ilusão que nós temos, que o autor cita nesse capítulo, é o viés da confirmação, que é a tendência de nós se lembrarmos, interpretarmos ou pesquisarmos informações que venham confirmar as nossas hipóteses iniciais. Ou seja, como assim? Exemplo. O cara diz ali que é 4. Eu falo, não, são 3, você não tá vendo? Ele fala, não, são 4. A tendência dele é de procurar alguém que veja aquilo que ele está vendo. É uma ilusão do cérebro dele. Segundo exemplo, eu quero matar um cara. O padre vai lá e diz para ele, isso é pecado. Ele vai lá e fala pro juiz, eu quero matar um cara. O juiz fala, mas é ilegal. Eu falo lá para uma médica, eu quero matar um cara. Busca um tratamento. Eu quero matar um cara. Não desista dos seus objetivos. Finalmente alguém me entende. O que o cara fez? Ele foi falar com alguém que entende, com várias pessoas, mas ele só se contentou quando ele achou alguém que confirmasse aquilo que ele acreditava. Vocês podem ver que foram 3 pessoas que falaram para ele que isso era errado, mas só uma falou que isso era certo. E ele se conformou com aquilo, porque é o viés de confirmação. Eu confirmo aquilo que eu acredito. Eu vou achar pessoas para confirmar aquilo que eu acredito. O autor também fala que isso são ilusões que nós temos. Nosso dia a dia. E o viés de confirmação, ele se resume nesse exemplo aqui, nesse quadradinho branco que vocês estão vendo. São 2 círculos e tem uma intersecção. Não sei se é assim que fala, mas vocês estão vendo, né? Tá laranja. No meio. O que é isso? Em azul, vocês podem ver que é o que os fatos dizem. Em rosinha, é o que confirma suas crenças. E em laranja, é aquilo que une os dois. Se você ficar de um lado ou de outro, você vai ser insensato ou vai supervalorizar os fatos. Mas o que é o certo? Você ficar no meio, você entender as suas crenças e o que os fatos dizem e ser sensato e não ir para o seu viés de confirmação, acreditando só naquilo que você quer ver. É isso que o autor diz, que nós somos iludidos. Bom, pessoal, conforme a Elisama explicou ali um pouquinho como funciona o teste de hipótese ou o teste de significância, tá, mas se a gente utiliza o que já é concebido de nós mesmos, como que a gente faz para aplicar na prática um teste de significância? Deixa eu só solicitar aqui para mudar o slide. Eu trouxe um exemplo aqui para contextualizar. Vamos ver aqui. Vamos imaginar o seguinte caso, gente. Um grupo constituído de 4 pessoas da área do marketing, ele resolve unir forças para um novo projeto da empresa. E após a análise de alguns dados, eles verificaram a necessidade de prospectar mais clientes. Mas sem recursos para uma nova contratação, eles entraram em um consenso que algum deles precisaria diariamente fazer essas ligações aos clientes. Como nenhum deles gostou da ideia de uma única pessoa ter de ligar para os clientes todos os dias, Júnior, um dos membros do grupo ali, ele vai propor que seja feito um sorteio. Diariamente ele se propôs a sortear um nome para que se fizesse as ligações do dia. E assim foi feito. Foi colocado o nome dos 4 integrantes ali
de acordo com esses envelopinhos laranja, e esses nomes foram colocados em um pote. E diariamente ele ia lá e sorteava. Mas após 5 dias, eles perceberam que o nome do Júnior ainda não havia saído. E eles resolvem testar essa hipótese, se o sorteio está sendo aleatório ou não. Afinal, 5 dias e o nome dele não saiu nenhuma vez. Então, eles vão utilizar um teste de significância bem simples aqui, que eu adaptei da Khan Academy. Deixa eu localizar aqui. Para testar a probabilidade do teste estar sendo aleatório. O que eles fizeram? São 4 pessoas, tá? O total que nós temos. E 3 delas, das chances, não incluem o fato de o nome do Júnior ser sorteado. E eu estou multiplicando aqui pela quantidade de dias, são 5 dias. Eu cheguei aqui num resultado de 243 por 1024. Eu fiz uma divisão desses números aqui e cheguei a um resultado de 0,23. 0,23? Bom, ainda tem uma boa chance de o sorteio estar ocorrendo de maneira totalmente aleatória. Esse que a gente chama de o viés de confirmação, até então, ele é superior a 3%. Então, a gente não pode desconsiderar que isso está sendo feito de maneira aleatória. Tá, digamos que se passou ali mais 10 dias e o nome do Júnior ainda não foi sorteado. Estranho, né? Já passou 5, agora passou 10 dias e o nome dele não saiu. Aqui eu fiz de uma maneira mais simples, só para o cálculo. Aqui, novamente, é a quantidade de pessoas que participa do sorteio e a quantidade de chances do número do nome do Júnior não sair, 3 delas. Eu elevei aqui pela quantidade de dias, cheguei nesses números grandes aqui, fiz novamente todo o processo de divisão e eu cheguei a um resultado de 0,0133. Ou seja, há 1,33% de chance do nome do Júnior não... do sorteio estar sendo aleatório, aliás. Ou seja, 1% é muito baixo. Ele está abaixo dos nossos 3% ali, o que caracteriza, talvez, que o sorteio não seja tão aleatório assim. O Júnior pode estar selecionando o nome de quem vai ali diariamente, fazer essas ligações por ele não gostar do trabalho. O resultado seria aleatório, tão aleatório quanto, no caso, a gente batesse com a nossa mão espalmada sobre o nosso teclado do computador. Ia sair ali uma série de letras, caracteres, números. Isso sim seria aleatório. Mas agora uma chance mínima dessa é muito difícil de ocorrer. E para finalizar, a Elisama vai reforçar alguns pontos que a gente verificou aqui, como esse teste de significância e a margem dele. Então, gente, teste de significância se resume em: eu tenho uma hipótese nula, eu não acredito naquilo. Eu tenho uma hipótese alternativa, poxa, eu tenho que acreditar nisso. Mas como que eu vou acreditar? Eu vou fazer experimentos, eu vou fazer contas, probabilidade. E se aquela probabilidade for alta, eu acertar todos, eu vou acreditar. Se ela for baixa, eu não vou acreditar, que é o nível de significância. Eu vou definir um parâmetro. Não, poxa, se abaixo de 3% eu não acredito, acima de 3% eu acredito. Você define o nível de significância. Tá, gente? Esse foi nosso trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite.